Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos gravando esse vídeo aqui principalmente para aqueles irmãos que não vão poder estar na igreja no domingo à noite. É uma pena, mas ainda cumprindo as determinações, alguns irmãos que estão no grupo de risco, os irmãos idosos, e não queríamos deixar os irmãos sem assistência. Eu tenho feito algumas visitas, mas alguns realmente não podem receber visitas. Mas eu quero compartilhar a mensagem com os irmãos. Nós vamos estar falando sobre Êxodo capítulo 2, os versos de 25 a 23, falando sobre a família de Moisés. E nós vamos dar o tema de a família unida jamais será vencida. Eu sei que a maioria dos irmãos conhece de cor e salteado a história de Moisés. O texto bíblico diz: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu, os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão e clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Você, como eu, já deve ter desejado mudanças, transformações. Quem de nós nunca olhou para alguma coisa na nossa vida, ou de quem nós amamos, e pensou: Deus, eu preciso mudar, ou Ele precisa mudar, ou nós precisamos mudar. Às vezes nós atingimos patamares tais que só uma transformação profunda, tipo um resgate divino, poderá nos salvar do desastre. Então o Êxodo conta a história do resgate do povo de Deus, a história de como Deus transforma escravos em evangelistas, andarilhos em adoradores. Então, no capítulo 1, se você der uma olhada, e eu espero que nesse período agora você tenha lido a Bíblia, Moisés narrou o cuidado amoroso de Deus pelo seu povo ao longo do processo. E agora, no capítulo 2, nós lemos sobre a providência de Deus na vida daqueles que Ele tanto ama. Se você der uma lida, vai perceber com detalhes, principalmente o último versículo, que é o 25. Como é bom saber que há um Deus que olha para nós, percebe a nossa situação e age para suprir as nossas necessidades. Um Deus que sempre atua com provisão na vida daqueles que o buscam. Então essa é a história do Êxodo, é a história do resgate de um povo. O resgatador, Deus na sua multiforme previdência, ele age de diferentes maneiras, porque é bem criativo. No entanto, há um jeito todo especial de Deus agir. Ele usa pessoas, gente como eu, você, humanos como nós, com as mesmas paixões que nós temos. É isso que Tiago vai dizer. Por isso que a história do cuidado, da providência e do resgate de Deus se entrelaça com a história de indivíduos e de suas famílias. Porque, observe, em Êxodo 1, há o cuidado de Deus pelo seu povo, usando a vida de José, das parteiras, dos hebreus, principalmente as duas parteiras Sifrá e Puá. Se você vai para Êxodo 2, a história da providência de Deus se entrelaça com a vida de Moisés e seus familiares. Tudo o que aconteceu no Êxodo, a fim de que Deus libertasse o povo da angústia da escravidão, dependerá da vida do homem sobre quem o livro passa agora a narrar. Moisés, o resgatador. Em Êxodo 3, nós encontramos a história do chamado de Moisés. Mas antes, o livro se ocupa em narrar o cuidado de Deus com o seu povo em meio ao sofrimento. E a providência de Deus para com o seu povo, levantando um resgatador. Daí, então, virá o seu chamado.
é desafiador, muitas vezes até intimidador, saber que os próximos grandes atos de Deus na história poderão acontecer através da vida de muitos de nós. Pense nisso por um instante. Grandes mudanças políticas, transformações familiares ou sociais profundas, a salvação de indivíduos. Quanta coisa Deus ainda pretende realizar pela frente de tudo. E isso só será feito se os seus, como Moisés, sejam levantados. Ou seja, quando eu e você estivermos aptos para o chamado de Deus, é como diz o texto, a história da providência de Deus levantará homens ou mulheres como libertadores, resgatadores. Passemos agora ao que está registrado de como Deus levantou o resgatador de Israel. Essa história, em toda a sua beleza e profundidade, preserva para nós lições importantíssimas, valiosíssimas sobre a providência de Deus ainda hoje. Quer ver? Observe. Deus, como sempre, primeira observação, Deus, como sempre, é o personagem principal dessa história. Ele usa pessoas como José, Sifrá, Puá e Moisés. Mas é Ele quem levanta e sustenta essas pessoas. Ele nos usa e é através de nós que Ele muitas vezes age cuidadosa e providencialmente. Mas nós não somos os personagens principais. Deus é. Deus não precisa de nós, fique bem claro. Ele apenas escolhe quem e quando usar. Na falta de um ou de outro, Deus sempre terá alguém para a sua escolha, para que o seu plano possa prosseguir. Quer veja? Qual o nome da mãe de Moisés? Talvez alguns ainda se lembrem, quem passou pela escola bíblica dominical, escola infantil, departamento infantil. De repente, vão se lembrar, Joquebede. E qual o nome do pai de Moisés? Com certeza vão lembrar, Arão. Quais são os nomes da sua irmã e do seu irmão? Miriam e Arão. Aí você pergunta, como é que nós sabemos isso? Porque está na Bíblia, certo? Está na Bíblia. Mas não está em Êxodo 2. Os nomes dos pais e dos irmãos de Moisés não aparecem em Êxodo 2. O texto diz simplesmente assim: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz o menino. Viu que era lindo o bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Observe, os nomes dos pais e dos irmãos de Moisés só vão aparecer em Êxodo 6, versículo 20, sendo que o da irmã só em Êxodo 15, nos versos 20 e 21. Aí você pergunta, mas por quê? Porque Deus é o personagem principal nessa história que se inicia. Nós, eu e você, somos apenas os seus coadjuvantes. Nossas famílias são apenas o palco dessa história de Deus. Portanto, o nome, Joquebede, Arão, Miriam, não importa. Deus põe e tira quem Ele quiser, quando Ele desejar e da forma que Ele achar melhor. Por isso que, por mais que sejamos importantes, quando morrem os Josés, os Moisés, não há com o que se preocupar. Deus cuidará de levantar os seus Josés e os seus Davis. Tem mais um detalhe. Arão, pai de Moisés, era casado com Joquebede. Se você for bastante curioso, perceberá que ela era sua tia. Está lá em Êxodo 6, 20. Não fique chocado com isso. Naquele tempo, isso era permitido, era uma prática comum entre os povos antigos. Mas, se você for um pouquinho mais à frente, lá em Levítico 18, 12, vai perceber que Deus vai legislar contra tal costume. Está lá.
Outro fato curioso sobre a providência de Deus está registrado no capítulo 2 de Êxodo. Quero que você pegue a sua caneta e marque, né, um verbo muito curioso, que é o verbo ver, olhar, observar, descobrir, perceber, que são expressões relacionadas ou derivadas desses verbos que aparecem pelo menos umas 11 vezes ao longo dos 25 versículos. Todo mundo vê alguma coisa. Joquebede vê, Miriam vê, a filha de Faraó vê, Moisés vê, e aí, acima de tudo, Deus também vê. Todos estão vendo. Eu vou ler uma série de textos. A mulher engravidou e deu à luz o menino. Viu que era um lindo bebê, escondeu por 3 meses. Êxodo 2:4. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Êxodo 2, de 5 e 6. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio, quando a princesa viu o cesto entre os juncos. A princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena. Deve ser um dos meninos dos hebreus, disse ela. Êxodo 2, de 11 a 13. Anos depois de adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Em Êxodo 2, versículo 25, Deus olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Então, observe-se e grave bem esses verbos. Tanto o verbo ver, que de certa maneira está revelando uma coisa. Deus vê, e quando ele vê, ele age em favor do seu povo amado. Então, o que nós podemos aprender sobre a providência de Deus e a forma como ele abençoa as pessoas, sobre o que Deus vê. Então, eu quero destacar alguns pontos aqui, eu chamo 4 lições sobre a providência de Deus. A primeira é a providência de Deus na preservação de Moisés. A segunda, a providência de Deus na preparação de Moisés. A terceira, a providência de Deus na precipitação de Moisés. E a quarta e última, a providência de Deus na peregrinação de Moisés. Agora, é importante, não perca de vista, tudo isso só acontece, tudo isso acontece no seio da família. Tanto da família biológica como da família adotiva de Moisés, ou seja, a família que está unida, jamais será vencida. Essa é parte essencial do plano de Deus para resgatar o pecador. A providência de Deus na preservação de Moisés. O texto bíblico é bastante enfático, fala do casamento dos seus pais, nascimento da criança, a sua beleza. E aí, a preservação. A providência de Deus na preservação de Moisés foi obra da fé de seus pais. A fé dos seus pais é quem, de certa maneira, e aí, motivada por Deus, vai determinar a sua preservação. Primeiro, a coragem para esconder aquela criança por 3 meses. Segundo, a criatividade para fabricar um cesto. E terceiro, o compromisso, entregando a Deus o filho e deixando que o rio se encarregasse sob a observação da sua irmã. Agora, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, qual é a mensagem que os pais de Moisés teriam ouvido para agirem como agiram? Se você tem um livro de Flávio Josefo, um historiador judeu do 1º século, ele escreveu um livro chamado História dos Hebreus, que atualmente é publicado pela editora CPAD. Ele diz algo assim bem interessante, é um texto longo, eu vou ler apenas uma pequena parte. Um homem, um hebreu de nome Arão, muito estimado entre os seus, vendo que sua mulher estava grávida, ficou muito preocupado por causa do edital que iria